Shalom, shalom pessoal, estou aqui na Shot Fair e conhecendo o Dr. Cláudio Luiz Caivano, primeiro advogado a chegar no episódio do 8 de janeiro, logo no dia 9, quando as pessoas começaram a te procurar, né? Exato. E ele tem um relato muito interessante, também está lançando aqui na Shot Fair 2 livros. E todos aqueles que sabem da importância dessa causa e dessa luta, que tiverem interesse, depois a gente vai colocar o contato, fazer uma collab para que todos tenham acesso. Queria pedir, por favor, doutor, conta um pouquinho pra gente aí, para compartilhar a história. Primeiro é um prazer, né, estar aqui diante de vocês, ter conhecido você. Muito obrigado pela oportunidade de falar para essa comunidade que eu tenho uma grande admiração, mas vou deixar para o final para mostrar a minha admiração. Esse livro, ele é a 2ª edição, onde eu trago ampliado mais 60 páginas com um relatório de tudo que eu vivi dentro dos processos do STF. Porque eu fui o primeiro, como ele disse, o primeiro advogado de fora de Brasília a chegar em Brasília. Eu fiquei sabendo, as pessoas começaram a me ligar durante a manhã do dia 9, porque ninguém sabia, na verdade, o que ia acontecer. Às 6 horas da manhã eles foram tomados de assalto, literalmente, colocados dentro de um ônibus e levados para um lugar em que era dito que eles iam apenas fazer uma triagem, sofrer uma triagem. E não foi nada disso que aconteceu. Receberam voz de prisão, passaram por oitiva e a gente chega até aqui. E em virtude disso, em abril, eu escrevi esse primeiro livro para contar a história, porque a população estava cega, né? A mídia fez um trabalho muito forte para impedir que a verdade chegasse. Então a história precisava ser contada. E depois, em virtude do primeiro, eu acabei sendo o único não parlamentar e não assessor parlamentar a participar da CPMI. Até como um estudioso, como alguém que iria depois fazer um trabalho cultural e permitido pelo próprio presidente, o Arthur Maia, na época o presidente da CPMI. O que eu posso dizer disso numa síntese para quem estiver nos assistindo entender? Eu traço um paralelo com o próprio nazismo, o incêndio do Reichstag, que veio a ocorrer em 27 de fevereiro de 1933. Como uma cortina de fumaça. Exatamente, para legitimar um governo eleito de forma ilegítima. Né? Uma narrativa. Porque você consegue colocar na cabeça da população um pensamento majoritário de que existe um inimigo da democracia. É exatamente a mesma métrica que foi utilizada no 8 de janeiro. Sim. Então eu passei a atacar isso, mostrar que a gente vivia um estado de exceção, e aí usei o paralelo do próprio Brasil. O povo que não conhece a própria história está fadado a repeti-la. Em 36, né, 1936, então num momento muito peculiar, como na Alemanha, Getúlio Vargas instaurou aqui um tribunal de exceção, chamado Tribunal de Segurança Nacional, e processou e julgou mais de 10 mil pessoas. E olha, pasmem, tinha pena de morte. Por sorte não ocorreu como no Volksgerichtshof, o Tribunal do Povo Alemão, e lá morreu uma quantidade, acho que se eu não estiver enganado, quase 30 mil pessoas perderam a vida por fuzilamento e enforcamento. Então são momentos assim que nos levam a procurar uma alternativa. A minha alternativa foi a cultura, o meu trabalho como advogado, embora não valha de muita coisa dentro do processo que está totalmente contaminado. E agora com a Confederação 9 de Julho, porque a gente quer mostrar para a população, começando aqui por São Paulo, que nós temos exemplos de coragem, de virtude e que demonstram, como está escrito ali, que um povo armado jamais será escravizado. Então a gente juntou todos esses elementos para continuar lutando. Então, doutor, todo esse assunto do Holocausto é sempre tão delicado. Tem pessoas que não querem fazer comparações, mas até para fins de conscientização, de alerta, é necessário sim a gente comparar, porque as coisas não começam da noite para o dia, o sistema ele vai se organizando. E assim como no momento em que teve esse episódio do ônibus levando as pessoas para o ginásio, todos os judeus e todos que conhecem a causa de Israel, porque não é apenas um país, não é apenas um povo, é toda uma ideologia voltada à referência bíblica, à boa-fé. Não tiveram como não fazer essa associação imediata. E aí a gente conversando um pouco antes desse vídeo, você me mostrou a sua própria manifestação. É isso, me arrepia. Dessa relação que transcende até a razão, a espiritual, existencial. Eu queria te pedir para compartilhar aqui com a gente. Com todo prazer. E a explicação também, porque é importante para todos nós. Sempre tivemos sozinhos ali, sem a chance de conexão, sem internet, né? Falando de 100 anos atrás e de tudo que veio antes. E hoje em dia, com a possibilidade de diálogo, de conexão,
a gente se sente acolhido e mais motivado ainda para seguir em frente. Então, eu defendo uma coisa na minha vida, né? Não adianta eu viver, ou melhor, pregar que eu vivo de uma determinada maneira que na verdade eu não viva. Então eu falo e vivo da maneira como eu falo. Eu sou um estudioso da Segunda Guerra Mundial porque acredito nisso. Se a gente não conhece a história da humanidade, a gente tem uma probabilidade absurda de ser contaminado com as mesmas coisas e não se dar conta, né? Então, por ser estudioso da Segunda Guerra Mundial, sempre tive um olhar muito mais cuidadoso com a questão do Holocausto, com o próprio advogado que colocou esse nome, né, veio dar esse nome que não existia na língua portuguesa nem na língua inglesa, para que realmente marcasse a população. Olha, isto aqui jamais pode acontecer. Mas o que a gente vê, na verdade, é que a maldade vem se repetindo, tomando formas diferentes e enganando as populações, estejam onde estiverem. E aí, por estudar isso e ter um apreço, eu sou praticante de Krav Maga, eu sou faixa verde, né? Eu tatuei o portão de Auschwitz com a frase em aramaico, né? Em hebraico. A palavra Lochamim, que significa, pelo que me disseram, e ele confirmou aqui, né? Lutadores, guerreiros, heróis. Pus a minha data de nascimento só em referência, em homenagem mesmo, e consciência em inglês. Porque eu entendo que isso aqui jamais pode se repetir. Mas como eu acabei de dizer, infelizmente a maldade toma muitas formas e a gente acaba enganado e se deixando levar por um convencimento, por exemplo, de uma picadinha que vai te salvar, ou então de uma máscara, use para proteger o outro. Não, cada um deve cuidar da sua vida à sua maneira e deve ter garantido o respeito dos demais. E é isso que está faltando na nossa sociedade, né? Muito obrigado, doutor. Eu queria terminar falando uma frase que é uma prece que a gente faz, pedindo paz. Então, Ose Shalom Bimromav, aquele que faz a paz no firmamento, e Ase Shalom Aleinu, fará a paz sobre todos nós, Kol Israel, e sobre todos que partilham dessa ideia de Israel, e digamos, do fundo do coração e da alma, amém. Que venham dias melhores, amém. Sucesso no seu trabalho, na nossa prazer luta. Enorme te conhecer, obrigado pelo prazer. Ficaremos em contato. Uma fotinha também que não pode faltar. Maravilhoso, eu tenho uma também. Depois eu mando no Instagram.